Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula é muitos minutos, vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a cruz e sua significação. A cruz é bem importante, porque os cristãos conhecem a cruz da crucificação, é o martírio. E nós vemos esta cruz da crucificação em todos os lugares. Mas a cruz da criação é os 4 braços iguais. O braço vertical representa o positivo, o masculino. O braço horizontal representa o negativo, o feminino. Cada pessoa teria que lembrar assim: quando acontece alguma coisa com um familiar, com a própria pessoa, e que teve como se fosse injustiça, fala assim que quer a justiça divina. Então, esse querer o equilíbrio, nós tínhamos que ter um aprofundamento e verificando que para ter um equilíbrio, então a cruz tem que ser com os 4 braços iguais. Depois, essa naturalidade que nós temos com as situações que nos apresentam, tínhamos que ter essa confirmação dentro de nós. E depois, tínhamos que lembrar assim: o livro Na Luz da Verdade, ele nos traz os ensinos. É aquela referência bem importante que Jesus fala que saiu do Pai e que volta ao Pai e que virá um outro que não ele. Quer dizer que esta é a bondade. Então tem um equilíbrio. Nesse equilíbrio nós tínhamos que trazer também para a significação da cruz. E depois aquela condição bem importante, que se a pessoa procura ter a significação correta na vida dessa pessoa, fica mais fácil. Então o aprofundamento no estudo do livro Na Luz da Verdade é para essa naturalidade, porque tínhamos que perceber assim: o conhecimento dos ensinos. Se tem a justiça, então tem aquele que tem o recurso financeiro, tem aquele outro que não tem o recurso, tem aquele que tem a beleza, tem aquele outro que falta beleza, tem aquele que apresenta-se com um conhecimento e com esse conhecimento, então ele se dispõe a servir a luz. Justamente por causa desse equilíbrio, por ter tido um aprofundamento nos ensinos, compreendendo as leis que foram instituídas pelo Criador. É bem importante, assim, cada um ter dentro dele essa naturalidade que precisaríamos de ter. A superficialidade com os ensinos traz aquela condição bem grave, assim, que é o sono da morte. A pessoa vai fazendo as coisas conforme foi ensinado e a pessoa não vai refletindo se aquilo tem uma finalidade. Porque nós sabemos que para todas as coisas na criação, há qualidade. Fica bem fácil assim de observar um alimento preparado com qualidade daquele que está trabalhando. Muitas vezes a pessoa acha que é o ingrediente que vai possibilitar a qualidade. É o toque daquele que está preparando o alimento, conforme ele se encontra com os seus pensamentos, com sua maneira de ser. Dessa forma é que aquele alimento, que aqueles que vão receber, vão ficar qualificados. Essa é uma condição que existe. Então, na nossa vida de reflexão, de que muitos adquiriram o costume de fazer quantidades de orações, e que nós sabemos que não é com a quantidade, mas é com a qualidade, porque se a pessoa adquire uma maneira de trabalhar dentro dela, compreendendo a significação dos ensinos e vendo como ela se encontra dentro dela diante dessa significação.
Então ela vai confirmando que não é quantidade, é o jeito. Porque com o aprofundamento no livro Na Luz da Verdade, a pessoa que tem uma condição interna de ter interesse, de ter um aprofundamento e vai vendo como é que ela se encontra, então ela se dispõe a servir a luz. Então ela passa a ter o conhecimento da cruz e que ela vai percebendo que a cruz é o equilíbrio, é os 4 braços iguais. Nesse equilíbrio, a pessoa também vai equilibrando a sua vida externa junto com a sua vida interior. E é bem interessante porque quando a pessoa trabalha somente na vida exterior, descuidando da sua vida interna, na velhice falta a saúde, falta o saber. E é bem interessante porque esses quadros podemos ver com os nossos ascendentes. Faltou a saúde, faltou o saber. E depois entra uma outra coisa bem grave também, que é falta a consideração para aquele que agora se encontra envelhecido. Ele é tratado sem nenhuma consideração. Os anos vividos, as muitas décadas vividas, não teve um instante de reflexão para a vida interna, para ver que o procedimento da cruz é um equilíbrio, é os 4 braços iguais. Nesse equilíbrio, então, a pessoa teria que ir equilibrando também a sua vida interior. É bem interessante porque nós esquecemos do primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é bem simples. Não terás outros deuses ao meu lado. Então muitos adultos falam assim que a significação da vida dele está nos filhos. Então não teve nenhuma significação o estudo que ele teve, as informações que ele teve dos ensinos do Criador. Tudo aquilo que ele recebeu, ele não questionou, ele aceitou. E ele esqueceu que se colocou os filhos, ou a esposa, ou o marido em primeiro lugar, ou o trabalho, ele já está transgredindo. Essa é a consequência, décadas depois, de perder a consideração e de não ser mais valorizado diante daqueles que ele os formou. Toda época nós tínhamos que fazer esse trabalho e junto com esse auxílio nós temos também o terceiro mandamento, que é fazer uma reflexão sobre os 6 dias que a pessoa caminhou. Não é somente no trabalho, porque no trabalho, anteriormente, era mais comum os empresários fazerem as anotações do que ocorreu e as anotações do que precisa de ocorrer na semana seguinte. Então, o 7º dia da semana sempre foi utilizado para essa finalidade de ir verificando o procedimento que ele está tendo na sua empresa. Mas tínhamos que lembrar assim, que esse procedimento está certo, mas e o outro procedimento da sua vida interna? Como é que ele está entendendo os ensinos? Depois nós sabemos assim que é bem interessante, porque muitas vezes nós queremos auxiliar o nosso próximo, ou o filho, ou um conhecido, ou os pais, e o jeito que nós fazemos as preces, muitas vezes pode acontecer delas serem atendidas do jeito que foi feito. Mas se aquele não se encontra qualificado dentro dele, e a maneira que ele se encontra, se dentro dele não teve uma mudança de compreensão, os auxílios chegam, é como um mensageiro entregando a mensagem. Ele vai até aquele local, até aquele endereço, mas naquele endereço não abrem a porta ou não encontra ninguém, porque o pedido que foi feito, precisaríamos de lembrar assim, tem possibilidade de ser recebido se aquele se encontrar naquela condição propenso a receber.
E essa condição não precisa da pessoa fazer um trabalho de semanas ou de dias para receber um auxílio. Pode ser um instante. E esse instante nós sabemos que acontece e nós já presenciamos casos de uma criança estar próxima a cair e o adulto, do jeito que o adulto manifesta, ele segura aquela criança no ar. Outra criança de uma outra maneira e o adulto possibilita que aquela criança receba o auxílio. Quer dizer que é instante. Não precisamos de fazer uma preparação sempre, mas nós precisaríamos de fazer a preparação ligando a luz, com o propósito que nós tínhamos que ver assim. Se em instante foi possível receber o auxílio, que normalmente é criança, que recebe o auxílio no último instante. Dificilmente um adulto recebe auxílios. Isso nós podemos constatar com amadurecidos, que quando percebeu, já estava com o braço queimado no fogão, já a mão se encontrava queimada. Aquele outro, fazendo as funções, não percebeu que machucou a perna, percebeu o machucado depois, às vezes muitas horas depois. Quer dizer que tínhamos que nos encontrarmos mais presente dentro de nós. E aquela condição bem importante, quando isso acontece, a pessoa fala assim que foi um auxílio. Muitas vezes ela se encontra sozinha e vê que o auxílio aconteceu. Ou ela recebe uma informação de um procedimento que ela teve numa época anterior e aquele que foi beneficiado, sem saber que foi aquele que agora está ouvindo que a beneficiou. Então aquele relato faz com que aquela pessoa sinta dentro dela que foi um auxílio que ele possibilitou quando aquele precisou de auxílios. A cruz e seu significado. Então, para todas as coisas na vida, nós tínhamos que ir confirmando o equilíbrio. Sempre tem um equilíbrio. E depois nós sabemos assim que a bondade do Criador nos possibilitando instantes de lucidez. Porque períodos anteriores que a pessoa teve instantes de lucidez, esse instante volta. E a pessoa fica feliz lembrando daquele quadro. E é bem interessante, porque muitas vezes não tem relato, não tem como relatar, porque aqueles com quem ele convive não tem como assimilar aquelas informações que processou-se dentro deste, que teve esta lucidez. Então, a cruz e seu significado. Então, nós sabemos assim que o que é verdadeiro, que é verdade, vem de Deus. É bem interessante, mas isso é verdadeiro. Porque quando a pessoa sempre utiliza da verdade, a vida desta pessoa é mais equilibrada. E aqueles que utilizam de maneiras não verdadeiras, a vida deste sempre apresenta um desequilíbrio. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que entender assim, fazer parte daqueles que estão interessados em servir à luz. E para servirmos à luz, nós tínhamos que entender assim, sempre lembrando da cruz com os 4 braços iguais, é o equilíbrio. E esse equilíbrio nós vemos no amor. O amor, a verdade e a justiça. Esse é um procedimento assim bem interessante, porque com filhos se dá somente o amor, aquele filho não apresenta um amadurecimento. Ele entra naquela condição sempre de questionar, sempre de ter direito. A mesma coisa acontece com animais dentro da moradia. Esses animais, quando dão o amor e a justiça, esses animais prestam uma serventia, tornam-se úteis. Mas se dá só o amor, dentro da moradia, aquele animal torna-se um problema. Então, na nossa vida interna é a mesma coisa.
Então muitos acham assim que o filho não precisa de passar por aquilo que ele passou. O caminho do filho é muito diferente do caminho dos seus tutores, dos seus orientadores, que fica bem fácil assim da gente ouvir os relatos, normalmente querem outra profissão, muito diferente daquela dos seus pais. Mas os pais, devido a este amor excessivo que possibilita também um tolhimento, que esse filho não venha apresentar um amadurecimento para a vida, para emanciparem. Então o que acontece aí com a cruz? Está apresentando um desequilíbrio nos braços. Quer dizer que nós tínhamos que fazer conforme muitos animais fazem, ou quase todos os animais, quando é possível, eles emancipam sua cria. Quer dizer que o equilíbrio entre os animais apresenta assim. Agora, como nós nos julgamos mais evoluídos, nós tínhamos que ter um procedimento melhor, de possibilitar que aqueles que descendem de nós tornam-se amadurecidos para a vida, porque fica bem fácil assim, quando um filho emancipa, não é somente no financeiro, na naturalidade da vida, na segurança, que é aquela condição bem importante que acontece na oficina. Aquele aprendiz graduou-se. Então, para aquele mestre que o graduou, esse mestre fica despreocupado. Quer dizer que na nossa vida interna, na nossa vida de relacionamento, também teria que ser assim, possibilitando que venha a ter um amadurecimento, que venha a ter um desenvolvimento, um equilíbrio, e esse equilíbrio não é para esse ou para aquele outro, é para nós termos tempo de voltarmos para a pátria do Espírito. Então, a cruz e seu significado, nós vamos encontrar muitas informações e instruções no livro Da Luz da Verdade. Então, a pessoa que vai estudando o livro, ele vai vendo a maneira que ele precisa de ser, a maneira que ele precisa de tornar-se. Depois, nós temos uma inversão de valores. Hoje, na nossa época, tem um desenvolvimento de tecnologia. Muitos acham assim que por esse desenvolvimento houve uma evolução. Então o desenvolvimento externo não quer dizer que teve um desenvolvimento interno na vida de cada um de nós. Então na nossa vida diária nós tínhamos que ter dentro de nós essa naturalidade de perceber que a diferença que existe de um desenvolvimento para a nossa vida de trabalho e um desenvolvimento de nos tornarmos mais nobres, mais polidos, mais coerentes e com aquela confiança nos ensinos. Porque aqueles envelhecidos, se não tiveram o conhecimento dos ensinos do livro Na Luz da Verdade, hoje encontram inseguros. Então, aquela condição que muitos acham assim, porque tem um conhecimento da vida externa, o acontecimento que vem apresentando na matéria grosseira em relação aos povos. Então, o que se faz é memorizar aquelas informações e relatá-la. Então, esse não quer dizer que ele é evoluído, o que ele tem uma memória em relação àqueles acontecimentos que ele vem ouvindo através dos tempos. Então ele teve um interesse, então agora ele reporta aquelas informações. Então tem essa confusão de achar que esse é evoluído. A evolução é a compreensão dos ensinos, de compreender a verdade, o amor e a justiça. Depois compreender aquela condição bem interessante assim. Aqueles ensinos de Jesus que fala que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Compreender por que tem pessoas que têm saúde e outros não têm. Aquela condição que ele teria que estar fazendo uma reflexão de que período anterior, porque a criancinha já nasceu com a limitação. Se tem limitação, teve um processo de uma conduta anterior.
Quer dizer que nós não temos memória de um procedimento que tivemos no período anterior, mas tínhamos que agora perceber o comportamento que nós temos, a maneira que nós somos. Então, a nossa vida teria que ser assim, de refletir, de utilizarmos o terceiro mandamento como aquele empresário, aqueles outros também, utilizavam, fazendo uma reflexão no dia da folga sobre o andamento do seu trabalho. Mas e da vida interna? Então é isso que nós precisaríamos de ter para nós mesmos, da nossa vida interior, que é muito mais importante. Teríamos que ver aqueles nossos ascendentes, de como eles se encontravam, se encontram, e de como eu estou caminhando, porque é muito difícil um filho ser melhor do que os pais. Fica bem fácil assim de ir confirmando, porque se um filho fosse melhor do que os pais, então o que nós precisaríamos era de ter uma harmonia no relacionamento. Então, se isso não está acontecendo, então o filho não é melhor do que o pai. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai trazendo essas informações, essas instruções, e à medida que a pessoa vai tendo esses instantes de lucidez, porque a vida é assim, são instantes de lucidez onde entra uma compreensão, quer dizer que teve uma elevação, aquele que teve a compreensão, mas ele não segura aquela elevação. Então, à medida que através do tempo ele vai continuando a estudar, então esses instantes passam a ser constante na vida. Esses instantes de lucidez existem e aqueles que são perseverantes nos ensinos percebem, e depois, do jeito que tem instantes de lucidez, tem instantes também de diminuição de lucidez e de saber. Fica bem fácil assim de observar que quando a pessoa não tem dentro dela aquela força de trazer os ensinos e de transformar esses ensinos para que ela fique impregnada com esses ensinos, nós confirmamos que entre os conhecidos que muitos vão esquecendo os itens que a vida vai apresentando. Quer dizer que os níveis que nós temos, fica bem fácil assim da gente observar o nível, cada pessoa tem um nível. Então, aquele que tem uma capacidade melhor de compreensão das funções que um trabalho exige, ele então tem a possibilidade de ser graduado naquela empresa, naquele setor em que ele trabalha. Mas se a pessoa não está fazendo um trabalho de aumento de lucidez, e que muitos acham assim, que para aumentar a lucidez, a pessoa fazer o que apresenta nos jornais. Então, o que acontece? Dentro da pessoa, depois de um tempo, satura e a pessoa para de fazer aquilo. Então, durante um período, ela achava assim que aquilo aumentava a memória. Não aumenta. Aumenta a memória somente para aquele setor, que é um mínimo. O que faz aumentar a memória é possibilitando que o nosso espírito atua mais vezes dentro de nós, no nosso dia a dia. Então, aquela condição bem interessante assim, porque para a pessoa aprender uma função, fica bem fácil de observar uma criança quando usa o lápis, a caneta. Então, à medida em que ela vai repetindo aquela grafia que foi dada a ela para que ela fizesse a cópia, então, à medida da repetição, vai entrando dentro dela, então ela vai armazenando aquelas informações. Depois, ela passa a ter aquelas informações numa rapidez quando ela utiliza destas informações recebidas para escrever um texto. Então, acontece assim. Foi processado de maneira devagar, depois passa para o centro instintivo. Então, mais rapidamente, a pessoa executa aquela função. Mas, no começo, ela teve limitação de aprender a fazer aquela grafia.
Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que aprender a fazer a diferença daquilo que vai ser útil para nós e daquilo que não vai ter serventia. Então, quando nós vemos nos ensinos que fala assim, que a pessoa entrou pobre no mundo dos espíritos, entrou pobre porque ela não fez um trabalho que precisaria de ter sido feito, que é aquela condição bem importante assim, de ver o que serve para ela e aquilo que ela precisa para a vida de sobrevivência. Então são duas coisas distintas. Se ela trabalhou somente para a vida de sobrevivência, então ela vai entrar pobre no espírito, porque nada daquilo vai apresentar uma serventia na continuação da vida. Mas se ela foi fazendo uma reflexão, compreendendo as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade, então ela vai vendo por que ela se encontra aqui na matéria grosseira, qual a finalidade que ela tem. Então, com essa maneira de proceder, ela vai tendo uma compreensão da continuação da vida, que entra naquele ensino que Jesus disse que para ir para o paraíso é através dele. E através dele é a sua palavra, quer dizer, que as suas informações. Então, a cruz e seu significado é essa condição bem importante assim. É o equilíbrio de fazermos as coisas para a matéria grosseira e de fazermos as coisas para a continuação da vida. Se a pessoa trabalhou somente para as coisas de matéria grosseira, ela poderá ter saúde no futuro, na velhice, mas dentro de cada um desses entra aquela condição bem simples assim, de ficarem seguros. É bem interessante, mas a pessoa na velhice vai ficando insegura. E mesmo o novo, que não fez um trabalho, dentro dele, muitas vezes, ele tem aquela condição assim de não querer ficar num ambiente com pouca claridade ou com pouca abertura de ar. Quer dizer que dentro dele ainda está manifestando que ele precisa de ter um aprofundamento nos ensinos e ele encontrar seguro onde ele se encontra. Que é bem interessante, porque na velhice vem a limitação do centro motor e algumas pessoas, alguns senhores, que é de meu conhecimento, fala que quer ter a refeição antes da família, porque ele alimenta mais devagar. Nesse alimentar mais devagar também tem aquela condição do controle da boca. Então ele não quer que aqueles seus familiares fiquem aborrecidos com ele, então ele pede para almoçar antes. Quer dizer que nós tínhamos que ter essa condição bem natural na nossa vida diária, de ir percebendo aquilo que nós precisamos para nós. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai trazendo esta condição das informações, do equilíbrio que o significado da cruz tem que apresentar para cada um de nós, os 4 braços iguais. E nós tínhamos que saber que a cruz é a cruz do Santo Grau. O Santo Grau é o cálice que nós podemos dizer que é o coração do universo, que se nós observarmos numa pequena escala, perto da nossa moradia, nós vemos que a força ela é repetida anualmente. E esse repetir-se nós vamos confirmando assim, que esse cálice distribui a energia para a criação, para a renovação, para a vivificação e para o saneamento. Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que essa é a importância que nós tínhamos que ter dentro de nós. Conhecer a cruz e seu significado e viver de acordo com esta significação, com o amor, com a justiça e com a pureza. Estuda o livro Na Luz da Verdade.